Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. E o Ilha Podcast vai sempre entrevistar, sempre chamar aqui como convidados pessoas que se destacam aqui na nossa região da Ilha do Governador. Seja empresário, autoridade, profissionais liberais, artistas, pessoas que se destacam aqui de uma maneira positiva em nossa região, tá legal? Peço para você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, para deixar o like, para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, tá? Tanto um vídeo aqui do Ilha Podcast, como também vídeos do Jornal Ilha Notícias, que nós estamos sempre atualizando com notícias da semana. Também temos o bate-papo com a redação que acontece toda sexta-feira, falando sobre a edição impressa do jornal. Então fique ligado aí para saber tudo o que acontece na Ilha do Governador, tá? E para fazer esse podcast aqui comigo, pedir ajuda ao meu amigo, ao meu companheiro lá do Ilha Notícias, meu colega, o jornalista Nicolas Santana. Tudo bom, Nicolas? Tudo bem, Daniel. Tudo Maravilha. bem, todo mundo que está nos acompanhando. E o nosso convidado, gente, é um grande destaque aqui na nossa região, né? Um músico, compositor, professor, né? Queria dar minhas boas-vindas e já agradecer a presença dele aqui no nosso programa, né? Miguel Ângelo. Tudo bom, Miguel? Daniel, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você que está acompanhando aí internet acessar. tem essas coisas, né? Tem uma hora específica. A internet é algo assíncrono, né? Como diz. Então, Nicolas, todo o público aqui do Ilha Notícias, que prazer, cara, estar aqui com você, com o Nicolas, com o seu público, para a gente bater aquele papo. E o Miguel, gente, aí já foi matéria do Ilha Notícias algumas vezes, né? Com reportagem, com notas, etc., pelo trabalho dele feito como músico, né? E a gente tem uma coisa em comum também. Durante o programa a gente vai falando sobre isso. Eu estudei com o Miguel em 1900 e sei lá quando. Vai entregar a idade já? Século passado. Século passado, Coisa com a gente certeza. destrincha isso. No Colégio Ópera, saudade do Colégio Ópera. Amado Colégio Ópera. Boas lembranças ali, né, Miguel? Muito boas lembranças. Né? Que E época maravilhosa. A gente acabou se reencontrando alguns anos atrás. Eu me lembro que estava lá na subprefeitura, trabalhando na subprefeitura, e você foi tratar comigo lá algum assunto de interesse da igreja, não lembro exatamente qual era. Foi da escola. Foi da escola, eu acho. Foi exatamente. Do Leonel Azevedo. Eu estava começando a trabalhar naquela época como orientador educacional nessa escola. A gente acabou se reencontrando, nossa amizade se fortaleceu e voltamos a ter um contato mais próximo, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Mas, Miguel, me diz uma coisa, sei que muita gente te conhece, principalmente pessoal da igreja, né? Você tem uma ligação muito forte com a Igreja Católica, né? Mas para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público. Então, eu sou nascido e criado aqui na Ilha do Governador, né? Carioca da Gema e da Clara. Nasci aqui no Hospital de Bom Sucesso e terminado ali o período hospitalar, né? Já vim para a ilha e daqui não saí mais. Desde os anos de 1975, olha só. E aí estudei na Escola Cuba, no antigo Barão de Capanema, que fica ali no Tauá, depois virou Abel, e logo em seguida, em 85, fui pro Ópera. Fiquei lá o meu Fundamental 2, até a gente se encontrar ali em algum momento, em alguma turma, e saímos praticamente, acho que no mesmo ano, em 91. E eu sempre tive essa ligação com a Igreja Católica, né? Durante a minha infância e a minha adolescência foi toda ali na Sagrada Família, no Morro do Ouro, ali perto da CM, que é um ponto turístico maravilhoso. Sim, maravilhoso aqui ali da Ilha do Governador. Você casou ali? Casei ali. Mais uma Padre coincidência, hein? Mais uma Carlos. coincidência. Padre Carlos agora ele está se recuperando de saúde. Sim, ele não está mais ali à frente da paróquia, da igreja, né, no caso. Virou Monsenhor. Monsenhor. Uma gente finíssima, lindo. Adorava ele. Adoro ele, claro, ainda não. Ele na convivência ali, né? Sim, no dia a dia, e tem razão, porque ele fez um trabalho lindo. Se não me engano, ele teve até um reconhecimento de alguma instância social ou alguma câmara que deu alguma homenagem para ele. Ele recebeu várias homenagens desse período todo que ficou nele. Foi muito tempo, né? Ali à frente Acho que uns 30 anos, mais ou menos. Sim, é verdade. 94, se eu não me engano, que ele chegou. Estava lá quando ele chegou. Ele virou uma referência, né? A verdade é essa, né? Ele virou uma referência aqui para a região pelo trabalho que ele desenvolveu, né? E pelo legado que ele deixou. Então eu peguei essa transição. Era o padre Marculino na época, que foi o padre que me acompanhou, que é o padre que faleceu em 94, aí ficou um tempo e aí o padre Carlos chegou. E aí eu assisti essa transição. Mas eu sempre morei muito próximo ali da São Sebastião, no Cocotá.
que tem uma capela lá nos tijolinhos chamada São Francisco de Assis. Fica ali perto de um CIEP que tem ali por cima do Paulino Werneck. E aí, por questões de logística, eu comecei a participar, mas já que era 3 minutos de casa a pé. E aí eu comecei a minha história com a Paróquia São Sebastião. Voltei, né, pequenininho, eu cheguei a participar de São Sebastião, depois fui para a Sagrada Família, fiquei alguns anos lá. E aí depois, em 96, eu retornei para a Paróquia São Sebastião e estou lá desde então. Desde então, né? É isso que eu queria te perguntar, mas antes, eu ia te perguntar qual a tua ligação com a ilha, se você nasceu aqui, como é que foi tua trajetória, né? Você já praticamente já falou bastante disso, tal, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. Mas antes eu queria só falar uma história. Eu até tô com vergonha agora, cara, mas vou Já falar. até sei Pode qual falar, já sei. É porque eu já falei pra você, tudo né? certo. Foi o seguinte, é uma história com o Padre Carlos, né? Foi quando eu fui casar, tem aquela coisa de... Da reunião do casamento? Não, sim, tem uma série de coisas ali, né? Reuniões e tudo, né? Tudo bem, eu fiz comunhão na igreja, na Nossa Senhora Aparecida, eu tenho minha formação católica, tudo, mas aí tem aquelas reuniões antes, né? Aqueles cursos, né? Curso de noivo, tudo, né? Mas aí teve um dia que eu fui lá falar com o Padre Carlos para falar a minha esposa, ela escolheu a música que ela ia entrar. E ela falou, Daniel, você tem que escolher uma música também. Eu falei, mas eu não sabia que tinha que escolher uma música pro noivo entrar também, né? Ó, a música aí eu que falei, ele vai escolher. calma, cara, pelo amor de Deus. Não Não piora a situação. Calma, calma. Não piora a situação. Aí eu falei, caramba, qual música que eu vou entrar? Não sei o que lá. E aí eu falei, ai. Aí veio uma na minha cabeça e falei, o padre não vai aceitar essa música. Acho que ele não vai aceitar. Aí eu vou tentar dar uma enrolada. Deixa eu né? perguntar, né? Não, eu falei, cara, olha a mentalidade do cidadão. Eu fui tentar dar uma enrolada no Padre Carlos. Eu falei, a música que eu escolhi foi a Marcha Imperial, sabe? Mas sabe qual é do Star Wars, do Darth Star Vader, Wars. com aquela musiquinha que o Darth Vader Bem peculiar, né? Vamos Aí dizer eu assim. falei, nossa, será que ele vai implicar e tal? Aí eu peguei na internet. É uma referência... Porque o Darth Vader é um personagem cultural, mal, assim. aquela coisa toda. Eu falei, caramba, será que vai ter algum problema? Assim, eu fui, né? Aí com a minha cara de pau. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, vou levar um vídeo. Aí eu peguei uma orquestra tocando, uma orquestra de, sei lá, na Bélgica, não sei aonde. Bonita essa música orquestrada, já vi alguns vídeos. Muito bonito. E aí, assim, uma orquestra tocando para um público gigante, quase um estádio, nem sei, depois até vou dar uma olhada, pesquisar de novo isso. Aí eu falei, vou mostrar pro Padre Carlos, né, que é uma música com uma orquestra agora tocou. ele vai aceitar. Não é uma coisa assim, um personagemzinho do Darth Vader, sei que, da cultura Wars. geek, né, da cultura... Sim, sim. E aí eu mostrei pra ele, o Padre Carlos, então, essa música aqui e tal, e botei pra ele ver. Aí eu crente que eu tô Abafando. enganando ele, né, não sei o que, sei lá, enganando o trecho. Aí ele, tá bom, Marcha Imperial, né, Darth Vader, né. Ele já sabia. Aí ui, caramba, deu ruim pro meu lado. Aí, não, tudo bem, Daniel, não tem problema não, pode entrar. Aí eu falei, cara, que legal. Ele assim, falou? Ficou, não se incomodou, assim, só. foi bacana porque... Assim, era uma música que eu gostava, né? Eu achei que ficava bacana entrar ali. E ele tava ligado nas referências, né? Ele tava ligado. E eu achando que era... Ele não sabia, né? De repente tá mais música clássica, sei lá, algumas coisas. O pessoal tem aquelas músicas que normalmente o pessoal entra na igreja e já tem mais ou menos um padrão, né? Marcha nupcial clássica, né? Bonito pra caramba, Ave música. Maria e tal. Tem muitas músicas bonitas, né? Aí eu falei, essa aqui não deve ter muito jeitinho, né? Aí eu fiquei com a cara no chão, falei, cara, eu sou um trouxa mesmo, viu? E ele foi super gente boa, deixou entrar com a Marcha Imperial e agradeço ao Padre Carlos. Gostei, claro que eu gostei, pô, gostei, mas pô, tu vê... Teve algum sábio de luz em algum momento? Não, foi só, parou por aí a referência ao filme. Porque Star Wars realmente marcou, eu lembro que eu era pequeno e, assim, nas famosas, não cheguei a assistir esse filme no cinema, eu também não, no eu cinema vi, também assim, não. era a época que passava na Rede Globo e eu ficava até de tarde, às vezes até tarde da noite para assistir quando passava a sequência do Star Wars, né? E era uma história que marcou uma geração ainda hoje, né? Sim, voltou inclusive com força recentemente com outros atores, com outra história. Sim, né? Cada vez eles lançam uma série nova, alguma coisa nova desse universo Star Wars aí. Mas, Miguel,
Vamos falar do que importa, que deixa minhas birotices de lado aqui. Irmão, queria falar de você. Fala um pouquinho dessa tua trajetória, essa tua ligação com a ilha. Tua família é daqui, você nasceu aqui. Quando você falou que nasceu em Bom Sucesso, mas você já era morador da Ilha do Governador. Né? Como é que é a tua ligação com a região de uma maneira geral? Então, meu avô, ele é de Campos. Então, assim, é de Campos. E aí ele veio para a Ilha do Governador numa época, década de 50, década de 60, essa mudança que estava acontecendo no Brasil, né? Essas migrações, esses deslocamentos, e ele veio tentar a vida, né? Tentar a sorte, vamos dizer aqui, melhor do que onde ele estava à época. Então, eu lembro que a minha família sempre contava, era muito costume na época, e muitas pessoas que estão aqui talvez tenham parentes antigos que vieram de trem para cá ou para as regiões assim mais urbanizadas. E meu avô foi um pouco assim, a situação ali na zona rural da época estava muito difícil, ele falou, vamos lá para a cidade grande, né? E vieram de trem para cá, meu avô fez um concurso para o DAR, que era o Departamento de Estradas e Rodagens, DAR. E aí passou no concurso e começou a trabalhar como mestre de obras, fazendo estradas, levantando aí prédios, enfim. E aí, com o dinheirinho que ele arrumou, ele comprou um terreninho ali perto do Paulino Werneck, e aí se casou, e aí os netos começaram a vir, e aí a gente começou a construir a nossa vida inicialmente ali, entre os anos 70 e 80, né? Eu nasci em 75, tenho 2 primos, tenho 2 irmãs, eu sou do meio. E aí a minha história sempre esteve muito ligada à Ilha do Governador. Então, desde que eu nasci, as minhas referências são todas aqui. De escola, né? Falei que naquela época, com 6 anos, eu comecei a estudar na escola Cuba, né? Que ainda hoje existe. Inclusive, eu dei aula lá. Caramba, mais recentemente. Cheguei a entrar lá como professor, mais recentemente, né? E estudei na Escola Cuba, no Óperon, que hoje é a Tia Lavô, que eu também dei aula na Tia Lavô, né? E é o mesmo espaço que a gente estudou lá. Tem mais alguma escola aí que estudou e ainda falta da aula? Rapaz, falta, mas ela não existe, que existia ali, mas fechou, que era o antigo Abeu. O Abeu, né? Abeu, podre. Estudei no Abeu. Estudou no Abeu? O Abeu foi uma das referências também. Gigante, né? Gigante. Muitos alunos ali no Tauá, né? Óperon também. Você deve ser da geração mais... Legal, cara. São referências daqui da nossa geração, né? Das nossas gerações. E aí, claro que depois foram chegando mais escolas, né? Tanto públicas quanto particulares. Aqui essa cenário educacional começou a crescer ainda mais do que dos anos 70 e 80. Mas eu sempre tive essa referência aqui do meu bairro, da Ilha do Governador. Trabalhando aqui antes de ser professor, trabalhei na Arte Farma, não existe mais, mas é uma farmácia de manipulação ali que fica no Galeão. Isso. Trabalhei também, antes da Arte Farma, eu trabalhei ali com Hassen, né, com Salum, que é o pessoal que trabalhava. O pai, seu Hassen, que é falecido, ele talvez seja mais conhecido aqui, ele trabalhava com cortinas, com essa parte toda assim, de decoração. Ele tem 2 filhos, um filho era engenheiro que trabalhava com automação. E aí eu sempre tive essa referência de estudo profissional, relacionamentos, de amizades e por aqui. E as igrejas, logicamente, também vieram, porque é um elemento importante assim na minha vida, né? Essa questão da fé, e sempre ligado aqui à Igreja Católica aqui da região. Certo. Sabe, Miguel, eu não sabia que o Nicolas tinha estudado no Ópera. Eu também não, descobri agora. É engraçado que aqui na ilha, às vezes alguém tá de fora, eu tô falando com alguém, eu falo com o pessoal dele, eu conheço não sei quem da ilha. Você conhece? O pessoal acha que a ilha é tipo, todo mundo se conhece assim, de ter intimidade. Eu falei, cara, eu não conheço. Mas já ouvi falar. Mas eu tenho certeza que a gente tem muita coisa em comum. Eu com esse teu amigo da ilha. Porque a gente aqui tem alguma ligação. Ou a gente frequenta o mesmo supermercado, ou a gente frequenta a mesma escola, ou a mesma praça, o mesmo clube. Aqui na ilha a gente acaba tendo uma ligação com um com o outro que a gente às vezes não sabe. Mas acabei de contar mais uma ligação que eu tenho com o Nicolas, de ter estudado lá na com a gente. Eu né? não sabia também. Mas é muito legal. E agora, lembrando de você lá no Ópera, como a gente falou aqui, né, a gente estudou junto lá de 85 até 91. Não sei se foi todo esse exame, porque eu lembro que eu estudava no começo na parte da tarde, depois passei para de manhã. Mas alguns anos ali a gente teve de convívio diário ali na escola ali no Ópera. E eu lembro de você
praticamente a mesma coisa. Sabe? Não envelheceu. Com exceção os cabelos, Um talvez. pouquinho. A falta um pouquinho deles mesmo, atualmente. né? Mas isso também não posso falar nada sobre isso, né? Mas lembra assim, Quer um primeiro pouquinho que era... emprestado? Vou aceitar aí no Tem final. uma cola aí? No final aqui a gente resolve isso. Mas eu lembro, a lembrança que eu tenho de você, Miguel, é assim, de o melhor aluno da turma, sempre foi um destaque, né? As notas excelentes e tal. Do jeito que tá falando, pegava a cola dele, né? Olha, eu era ruim até de pegar cola, cara. Nem lembro se eu pegava a cola dele, mas eu era ruim. E era uma pessoa que sempre que eu lembrava, sempre que eu lembro dele nessa época, sorrindo, sabe? Tem um sorriso fácil, sabe? Um semblante positivo. Que bom, rapaz. Mas uma coisa que eu não lembro, e a gente estudou lá até 91, então, tipo, a gente já devia ter lá mais de 15 anos, 16, uma coisa mais ou menos por aí. Por aí, Né? Eu não lembro da tal ligação com a música. Eu não lembro de você falar sobre música, e talvez a gente não tivesse tido esse tipo de conversa, né? Porque às vezes a gente sai ali da escola, cada um ia pro seu lado e cada um tem sua realidade, né? Vou lá pra aula de Mas eu acho que eu música, lembraria. vou lá de violão, né? Nunca surgiu isso, é mesmo. Quando surgiu a música na tua vida, quando é que começou assim a praticar e a levar realmente, poxa, caramba, assim, eu sei que você é formado, você tem a formação acadêmica, né, de filosofia e tal, e a gente vai falar, se você quiser falar sobre isso, né, e também em paralelo a carreira de músico, de cantor e compositor, né, mas a música especificamente, quando é que surgiu na tua vida, quando é que foi daquele estalo e caramba, eu acho que eu posso me comunicar, posso fazer a diferença através da música. Bacana essa tua pergunta, Daniel, porque assim, são dois momentos, eu acho. A música, ela sempre esteve presente assim, na minha vida desde pequeno, informalmente, vamos dizer assim, né? O meu pai, ele... Não sei se você chegou a conhecer o meu pai, se você vai se lembrar do meu pai. Eu não lembro. Não vai lembrar, provavelmente, não, já tem bastante tempo. Lembro da tua irmã, estudava lá no Ópera também. Minha irmã estudava lá no Ópera. Ela é mais velha, ela estudou lá também. Rapaz, o meu pai era muito musical, né? Meu pai, ele sempre gostou muito de música. Nessa época que eu participava da Sagrada Família, pequeno, né, eu lembro do meu pai na Capelinha de Nazaré, que é uma outra referência da Ilha do Governador, né? Capela Nossa Senhora de Nazaré, que fica ali por cima também, que tem uma imagem maravilhosa da Praia da Bica, subindo por ali, né? A pessoa acha fácil ali, não tem como errar quem é aqui da ilha. Perto ali da Capela Imperial, que é um outro ponto de referência também. Então, eu comecei ali na Capela de Nazaré e meu pai levava a vitrolinha dele, que na época, para o nosso público mais jovem, que talvez não tenha a referência de vitrola, né? Tipo um aparelho onde você colocava uma outra coisa que pouca gente conhece, mas que está voltando, que são os discos de vinil, né? Aparelho de fita cassete, né? A gente pode estar falando de coisas que depois a pessoa dá um Google aqui e vai se localizar o que da época, gente. Isso, obrigado, Nicolas, é isso. É o Spotify da época. Spotify da época. O vinil, o pessoal ainda conhece que ele tem uma vibe de nostalgia, tem muita gente que escuta, mas a fita cassete, às vezes tu mostra pra pessoa como é que... Não faz ideia do que mais nova, seja. Que é isso? É mais difícil do pessoal identificar. Eu peguei a época da cassete, da fita cassete. Foi uma transição, né, para passagem pro CD, e aí depois... Mas a fita cassete enrolava, ainda tem essa, né? Dependendo do clima ou da qualidade das vezes que você escutou, o negócio podia enrolar, você tinha que tirar, desenrolar, enfim. Meu pai levava essas coisas para a capela, para missa, para tocar, né? Ele comprava, ele ia na cidade para comprar CD, comprar fita cassete. Não era o Padre Carlos, era o padre anterior, o Padre Marcolino, e ele fazia isso muito para a paróquia. E eu me lembro dele colocar a vitrolinha lá e botar o CD e na hora da música da missa tocar, escutava em casa, ensaiava, cantava, e ele gostava tanto de cantar que o padre chamou ele para postar procissões, então ele puxava muitas procissões aqui na ilha, né? O padroeiro da São Sebastião, tem a paróquia São Sebastião, ele puxou várias procissões, né? No Morro do Ouro também, procissão de Sexta-feira Santa, esses encontros mais emblemáticos, assim, de momentos fortes, ele sempre estava presente. E eu fui vendo tudo aquilo e eu acho que essas coisas, elas se juntam. Tem um lado pessoal, por alguma razão também tem muitos membros da minha família que são musicais, né? Tenho tios que tocavam acordeon, que cantavam, que tocavam violão. E aí, em algum momento, isso começou a vir mais para o meu lado individual, a partir do término do ensino médio. Olha que interessante. Eu recebi, quando eu fiz 15 anos, um violão de presente. Né? Foi em 1990, novembro de 1990. Então, eu terminei de estudar
em 91, então foi meio que no final. Ali, né? Então por isso que talvez eu acho que eu não falava muito, porque eu estava começando a aprender ainda. Eu recebi o violão e aí eu comprava as revistas que vendia nas bancas de jornal. Tinha um jornaleiro muito, acho até já falecido, ali perto do Paulino Werneck mesmo, que era muito conhecido aqui na região, que agora não vou lembrar o nome, mas eu morava ali perto, eu sempre comprava jornal e coisas lá com ele. E revistas de músicas cifradas, cifras de violão, as famosas cifras de violão das músicas da época, Leonardo, tinha coisa que estava surgindo pela primeira vez, Pensa em Mim, olha só quanto tempo, né? Pensa em Mim, olhe por mim, lançamento, aí comprava isso, Legião Urbana, tinha Roberto Carlos, e eu ia aprendendo com as notas que o meu primo me repassava, que ele sabia tocar violão, ele ia me ensinando. E aí aos pouquinhos eu fui aprendendo a tocar violão também. Autodidata? O meu primo? Você é autodidata? Aprendeu assim, sozinho? Então, esse aprendiz, o que acontece? Eu recebi o violão de presente, né, dos meus pais, quando eu fiz 15 anos. E eu tenho um primo mais velho que hoje é padre, ele é padre lá em Santa Catarina. Legal. Na época ele era seminarista. E aí ele vinha de férias, e ele já tocava violão, ele aprendeu a tocar violão aqui, e ele me ensinava a tocar. Ele começou a me ensinar as notas, passava as músicas, gravava na fita cassete as músicas para eu treinar. E aí eu fui começando a aprender assim, treino, né, cara? Violão não tem jeito, você tem que treinar, treinar. Ficava com os meus dedos todos cascudos, né? E era uma coisa que eu sempre me identifiquei muito, conforme eu fui fazendo, é o meu instrumento, eu gosto muito de violão. Eu sempre aprendo teclado, aprendo alguma outra coisa, até de repente aprenderia, mas eu não tenho tanta... O violão é a minha forma de expressão musical, sabe? Então desde quando eu fiz 15, 16 anos eu comecei a tocar esse instrumento, primeiro em casa, com a família, indo em alguns encontros, em alguma coisa assim, aí depois chegou a época da juventude, comecei a tocar em grupos jovens, sempre aliado também com o aprendizado do que estava rolando, principalmente o Rock Brasil naquela época. Referências de Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, né? O que entre aquela parte, aquele cenário musical que vinha muito forte ali entre 85, 90, 91. Coisas, música que eu escuto até hoje. Mas assim, eu vi uma vez um estudo, não sei se isso tem algum pé, se tem pé e cabeça, não sei. Mas que a gente meio que, as músicas preferidas nossas, né, estão ligadas normalmente a uma faixa etária, uma época da nossa vida, né? Uma faixa etária. Então, às vezes você, sei lá, viveu umas 40, 50, 60 anos, mas aquele período que você era ali adolescente, era jovem, é que aquelas define músicas muito do que você ouve. Acabam levando você acaba levando aquelas músicas, aquela referência musical pro resto da vida, né? Não sei se tem lógica isso. Se tem lógica comprovada, eu não sei, mas pelo menos se aplica pra mim. Acho que se aplica pra quase todo mundo, né? Eu acredito nisso também. Eu acho que essas músicas acabam moldando a gente de certa forma, né? Você acaba... eu acredito muito que a música, ela chega em locais em nós e nos outros que talvez outras formas não cheguem, né? Tanto que tem crianças na barriga da mãe que a música chega, né? Ela vai se lembrar disso até inconscientemente, de alguma forma. Você canta a mesma música que o pai, ou a mãe, ou a avó, ela escutou na barriga, ela vai ter algum tipo de reação. Ô, Miguel, eu já vi isso até com planta. Se você botar determinado tipo de música perto de umas plantas, elas crescem de uma maneira diferente, de um jeito ou de outro. Uma coisa meio... Tem uma área vibração, talvez pela vibração, né? Talvez. Musicoterapia, som, né? Tem uma área chamada recente, né? Tem até alguns amigos meus que se formaram nessa área, que trabalham com isso e usam isso. Você vê plantas doentes, né? Pessoas doentes em recuperação, pessoas que têm algum tipo de comorbidade ou alguma necessidade especial. É muito indicado para autistas também, para crianças autistas. Né? Porque a música, ela acaba trazendo esse estado de relaxamento, né? A verdade é essa. Você fica mais à vontade quando você está ouvindo uma música que é agradável ao seu ouvido, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu acho. Ela te leva para um lugar que talvez só a fala, né? A fala ela é muito importante, com certeza, né?
Mas aí entra a música que traz outros elementos, né? Melodia. Que é a melodia, o ritmo, A né? música é uma linguagem própria, uma né? linguagem. A verdade é essa, né? E tanto que a gente pega, muita gente não sabe falar inglês, eu também, meu inglês é meio barro, meio tijolo, né? E eu escuto músicas e eu fico, pô, que maneiro, às vezes eu não tô nem entendendo direito, ou então entendo uma parte só, né? Mas aquilo me agrada, aquilo é gostoso de você ouvir em determinadas situações, né? É muito legal, realmente. Ela é uma linguagem universal, né? Eu acho que... E eu sempre me identifiquei muito com isso. Posso não entender, às vezes, o que está sendo falado ali, mas se é uma música... Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, não é da minha geração, né? Mas, assim, eu sempre ouvia falar muito dos Beatles, né? Beatles. Aí, por conta da escola, eu falei, cara, como é que será que eram, de fato, esses caras, né? Por que será que falam tanto deles, né? E teve uma época que eu fui pesquisar no YouTube, ver, e me encantei com muita coisa que eles produziram musicalmente. Muitas vezes, assim, até não entendia muita coisa. Mas eu falei, caraca, aqui algumas produções fora da curva, de composições, de melodias. E como que isso chega ainda hoje? Você vê que os caras terminaram há 54 anos atrás. Deixaram e ainda hoje, né? ano passado, a gente teve o Paul McCartney aqui no Maracanã, que Lotando lotou. Esse ano ele vai voltar de novo com 2 shows no Morumbi, no Allianz Parque, melhor dizendo, né, e um em Florianópolis. E é o poder da música. E quando eu fui, eu estava lendo esse show no ano passado, no Maracanã. Eu fui e falei, eu quero ver isso de perto. Eu não estou vendo na vida, não sei se ele vai voltar. E pelo fato de entender a importância da música. E o Paul McCartney, para mim, é um dos grandes compositores, né? O talento dele de compor. Até hoje, né? Até hoje. E aí ali eu vi, né? Crianças, adultos, idosos. É um público diferente. Eu falei, cara, isso é música, sabe? É você falar com as pessoas, né? Tocar de alguma maneira. Né? Tocá-las, né, de alguma maneira, exatamente. O que eu acho que talvez hoje isso não... haja múltiplos entendimentos hoje do que seja a música. Aí eu tenho uma questão minha. Mas eu acredito nesse tipo de música, sabe? Porque você pode pensar a música apenas como um produto. Ela pode ser usada isso para levar essa experiência, mas você pode encaixotar ela ali, comercializar ela. Se ela estiver rendendo lucro, ok, não vou levar questões artísticas enquanto eu acho que isso pode ser problemático se eu não levar em conta esse potencial dela também de falar com as pessoas, não apenas, claro, a questão financeira que viabiliza e que pode ter um sentido. Assim, uma coisa que eu percebi assim ao longo da vida é que normalmente cada geração acha que a sua música é melhor do que a atual, né? Sim, tipo, sempre tem isso. Meu avô falava porque a música que meu pai escutava era uma porcaria. E que a dele que era boa. A dele que era boa. Meu pai sempre falou pra mim, eu sei que você escuta uma porcaria, minha época que era boa. E hoje eu falo isso. Nossa, tá bom. Mas assim... tem música boa e ruim em todas as épocas, né? Verdade, isso é que marcam gerações e passam sua mensagem, cada uma de uma maneira diferente, de acordo com a realidade que nós estamos vivendo, talvez, né? Acho que basta também a pessoa querer procurar, né? Eu acho que no momento agora deve ter muita coisa boa e muita coisa ruim. Agora você segue o caminho que você quiser, né? Não tem... E as mídias sociais talvez vieram por um outro lado a favorecer talvez isso que você esteja falando, né? Antigamente você não tinha um mais espaço... democrática o acesso à informação e à música. Talvez, né? Porque antes você não tinha um espaço, por exemplo, vamos pegar o Nicolas com a banda, ou eu, no meu caso. Você dependia necessariamente de uma produtora ou de uma indústria da música para as pessoas conhecerem. Hoje, quantas pessoas começaram a fazer um trabalho que depois até foram para as grandes mídias, mas começaram ali. Vou dar um exemplo que vem na cabeça agora de cara, Isa, né? Isa, inclusive, ela cantava na igreja católica, cantava ali em Olaria, se eu não me engano. Tem pessoas que são da minha paróquia que conhecem ela dessa época, né? Cantava em Barzinho de Jesus, né? Ela participava de encontros assim. Caramba. E ela foi super fora da curva fazendo um trabalho no YouTube, assim, fazia as coisas dela fora, mas ela ficou muito conhecida com o trabalho que ela fez na internet, né? Não sei se você conhece a Billie Eilish, que é uma cantora americana, que ela fez o primeiro álbum dela produzido com o irmão dela no quarto da casa deles. Eles produziram o álbum inteiro dentro do quarto. Pois é, isso é super mega estrela musical. Pois é. E assim, essas coisas eram impensáveis há algum tempo atrás. Tinha que ter uma gravadora, e a gravadora tinha que apostar naquele cantor, exatamente.
naquele conjunto musical, né? Tinha que ter todo um trabalho para Eu explodir, comecei né? mesmo também esse meu lado de trabalho musical assim na pandemia por conta das mídias sociais. É mesmo? Eu tenho várias músicas autorais e jamais imaginava que fosse possível fazer algum tipo de trabalho assim. Mas foi já nesse meio da música católica ou já tinha outro tipo de composição com outras temáticas? Eu já comecei, no meu caso, com música católica mesmo, né? Porque aí, depois dessa 1990, entre 1990 e os anos 2000, né? Estamos falando do século passado. Eu comecei a perceber um pouco essa veia de composição. Só que eu não sabia que destino dá isso, porque eu sempre tocava com violão, nunca participei de bandas, né, ou ministérios, né, se a gente fala assim, dentro da realidade de igreja, nunca participei de bandas ou de grupos, né? Não foi a minha trajetória, né? Eu sempre com meu violão ou cantando e era assim. Mas eu comecei a perceber algumas composições que eu gravei junto com a minha família ou sozinho em fita cassete, depois foram jogadas em CDs e ficaram guardadas lá por anos em casa, né? Porque eu não imaginava que poderia ter um caminho. Para mim era um caminho muito difícil, né? Para você acessar Principalmente uma oportunidade nessa época da pandemia, vendo aquelas lives, vendo o pessoal divulgando trabalho pela internet, que não tinha como fazer show, não tinha como fazer nada. Você, caramba, peraí. Nessa época muita gente se projetou, né? Muita gente. Pode ser um caminho. Aí você viu nesse momento uma oportunidade de repente, crescer nessa carreira musical, né? Foi meio que para mim foi um processo de ressignificar, gosto sempre de falar assim, de ressignificar perdas. Ressignificar. Esse período da pandemia foi um período bastante complicado, acho que para muita gente, né? Estamos falando aí de bilhões de pessoas, né? E cada um teve aí a sua parcela de sofrimento ou de perda mesmo física, seja relacionamentos, aprendizados ou mortes, né? Eu perdi parentes, perdi o meu antigo diretor do Mendes de Moraes, ele faleceu nessa época com a esposa por Covid, enfim. Eu acho que muitas pessoas podem se identificar com essa dinâmica que aconteceu mais intensamente no ano 2020, 2021, quando a gente não tinha ainda a perspectiva de vacina. E aí foram tempos onde eu entendi que, assim, isoladamente, né, você está aí sem poder dar aula nas escolas, sem poder fazer o trabalho na igreja que fazia, sem poder circular. Eu falei, cara, uma das coisas que eu sinto, né, que essa questão musical... Chegou a hora, por que eu vou deixar as músicas guardadas aqui no armário, que eu vou esperar o quê, né? O que eu vou fazer com essas... Tem mais de 30, 40 canções que estavam lá guardadas, eu jamais tinha pego essas canções para fazer uma produção mais profissional com elas. Aí depois da pandemia eu comecei a refletir, falei, cara, eu vou esperar o que mais? Com tudo que está acontecendo aqui, né? Vou esperar o quê? Nós que estamos aqui somos sobreviventes, mas é meio que não tem uma explicação lógica. Você pode estar aqui hoje, pode não estar aqui amanhã, assim como é a vida independente de pandemia, é uma coisa muito circunstancial. Então, isso me veio muito forte no período da pandemia, sabe? E aí, aliado à questão da fé, eu falei, não, eu vou procurar ressignificar esse momento todo, né? E uma das formas vai ser canalizar com a música. E aí comecei a fazer esses projetos. Como é que a gente pode, assim, se for rotulado... Eu sei que artista não gosta disso, né? De ser rotulado. Não, eu faço música assim, só isso. Não é. Mas, assim, o teu trabalho, como é que você classificaria ele, assim? É a música católica? Existe essa nomenclatura, música católica, música... Como é que você falaria que é o teu trabalho, assim, Então, para mim que sou leigo? Claro, não. Assim, então, existe a música cristã, né? Música cristã. Existe a música cristã, a música gospel é muito forte já há muitos anos, né? Inclusive, nesse segmento tem mais experiência nesse meio de profissionalização da música mesmo, né? Em estúdios, em técnicos, em produção, toda a cadeia, né? De você pegar uma música e levar ela profissionalmente para chegar a milhões de pessoas. Dentro do segmento cristão, a igreja evangélica tem um know-how aí, né? A partir da década de 60, 70, na igreja católica começou a surgir algumas figuras que, aprendendo com isso,
começaram a engatinhar também. Exemplo, Padre Zezinho, que talvez seja algumas pessoas conheçam. Padre Zezinho tem algumas canções que até extrapolaram a Igreja Católica, outras religiões, até outras pessoas de outras pegam as músicas do Padre Zezinho, Oração da Família e algumas canções assim. Mas aí, a partir da década de 90, anos 2000, aí a música católica começou a entrar um nível de profissionalização ainda maior, sabe? A diversificar um pouco mais, a prestar um pouco mais atenção nessa questão dos técnicos, na produção musical, a questão... E a gente foi aprendendo muito com o que a gente teve de convivência com os irmãos evangélicos, né, com as pessoas que já tinham experiência com isso, e foi desenvolvendo também nosso caminho próprio. A partir da década de 90, anos 2000 foi meio que um boom, assim, né? Você vê anos 90, Padre Marcelo Rossi, você lembra Padre Marcelo Rossi, que está fazendo 30 e poucos anos de padre agora. Padre Marcelo Rossi, qualquer canal que você ligava na década de 90, tá Padre Marcelo Rossi lá no Gugu, no Faustão, no canal 7, no canal 2, ele estava direto. E ele meio que simboliza essa questão midiática da música católica, de chegar às pessoas, né? Ele começou a gravar os CDs dele. Popularizou bastante. Popularização, né, da música católica, né? E aí entra essa questão que a gente chama convencionalmente de música católica, né? Para dar... não que só isso seja a música católica, mas é para indicar essa vertente com esse cuidado maior de profissionalização, essa questão de olhar com mais atenção desde o início até o final da ponta da produção de uma música, a questão do estúdio, a questão da direção, a questão dos instrumentos, a questão de tudo que faz aí os bastidores. Hoje o maior nome da música católica, quem seria? A gente tem algumas pessoas que já estão há alguns anos como referência na música católica. Alguns foram inclusive contratados pela... Acho que a Som Livre não existe mais, mas ela tem um nicho da indústria musical que à época entendeu isso e chamou alguns representantes da música católica para fazer parte do cast deles. A gente está falando aí de Rosa de Saron, Celina Borges... e agora, mais recentemente, a gente tem o Padre Fábio de Mello, que talvez seja, muito acho que é o nome mais conhecido, né? Seja pela participação dele nas mídias. Ele se comunica muito bem também, né? E tem também todo esse lado de comunicador, né? Ele é chamado nos programas, ele sempre se coloca muito bem também e acaba divulgando ainda mais o trabalho dele, né? Até recentemente ele fazia parte do Luciano Huck, né? O programa do Luciano Huck. Ele tem livros, é autor de vários best-sellers, né? E como você falou, se comunica bem. Acho que essa que é a questão, né? De você buscar se comunicar com a demanda que existe atualmente. Então, há essa busca e esse exercício. E a música ela é muito boa para isso também, né? Quando ela é bem utilizada, ela dialoga bem com a fala, com a presença, né? Com a linguagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho duas perguntas para te fazer aqui, mas aqui uma é para lá, outra é para cá. São bem diferentes. Estava pensando aqui. Você falou que mais ou menos da música católica, do música gospel, música evangélica e tal. Tem treta? Olha o corte aí. Tem treta entre a música evangélica, a música gospel com a música católica? Assim, você escuta música gospel, música católica, música evangélica? E o pessoal escuta música católica também? Ou não pode? Não, isso aqui é outra facção. Brincadeira. Legal a tua pergunta. Brincadeira. Não, eu acho que é super válida a sua pergunta. Eu acho que treta, só não é cara... válido chamar de facção, né? Aí é brincadeira, né, pô? Óbvio, né? Óbvio. Treta, eu acho que onde tem duas pessoas, onde tem seres humanos, há possibilidade de tretas, né? A religião, claro, é um assunto assim muito quente, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Assim como a política, futebol. Né? Futebol. Então você tem alguns assuntos que talvez sejam vetores de tretas, dependendo do ser humano, dos seres humanos que estão ali envolvidos. Né? Você pode ter seres humanos ali que você está vestindo a camisa do seu time e o outro está vestindo... Simplesmente você está vestindo uma outra camisa, aquilo já... O outro interpreta como uma provocação e aquilo realmente vira uma treta. Né? Ou você fala que você é do partido X, o outro é do partido Y. Já é motivo. Aquilo já é motivo. Com a religião... Eu acho que acontece um pouco isso também. Talvez o problema não esteja na religião, nas religiões em si, mas na forma como os seres humanos lidam. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já vi tanto uma coisa quanto outra. Eu acredito mais na música que você
pode aprender uns com os outros, né? Você tem, eu já dei um exemplo aqui desse segmento da música católica que aprende muito com os irmãos evangélicos. Eu mesmo tenho vários amigos evangélicos, né? Eu fiz teologia na época como bolsista na PUC-Rio, e eu estudei com pastores, com pessoas de várias denominações cristãs, e a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Pelo contrário, a gente se amava muito, aprendia muito uns com os outros. Isso não tira a minha identidade, nem a deles, mas pelo contrário, ensina a gente a praticar, né, aquilo que é o respeito, a empatia. Que às vezes o pessoal cria essas coisas, né? Eu acho que é muito da... Outro dia eu comprei uma camisa de uma amiga minha, da Andréia, lá do Presunic, aqui da ilha, né? Ela lá do Rei do Mate, alguma coisa assim, negócio do mate lá. Rei do Mate. E aí ela Mega Mate tem o Rei do Mate. Não sei, agora não sei se é Rei do Mate. Na época era Rei do Mate, há um tempo atrás. Rei do Mate. E a Andréia lá, ela trabalha lá há muitos anos, tem muita amizade com ela, pessoa muita gente fina, e ela começou a vender nas horas vagas, né, pela internet, né, camisas, roupas com conteúdo religioso, né. Aí tipo com um salmo, alguma coisa assim escrito, uma imagem e tal. Aí eu comprei, né, falei, pô, bonita, não para dar força para a amiga, óbvio, né. Mas muito também para camisa muito boa, negócio de qualidade, a mensagem bonita também. Aí eu cheguei num determinado lugar, não vou citar nome nem nada, mas Daniel, você é evangélico? Eu falei, não, mas o que tem? Não, porque essa tua camisa, por que você está usando? Eu falei, cara, mas aqui tem uma mensagem. Entendeu? Eu posso ser evangélico, posso ser católico, posso ser, sei lá, qualquer coisa. Mas a mensagem que ela passa é que é o mais importante, né? Aí o pessoal fica criando, cara. Motivo, né, pra ter treta, né? Pra ter treta, que adora uma briga, treta, etc. né? Se não tem, vamos criar tem tanta música evangélica boa aí que a gente escuta e foi, pô, que música bonita, cara, que mensagem bacana que tá passando. Mas é porque eu sou católico, eu sou, sei lá, kardecista, não posso ouvir? Eu acho que o mais importante... Não posso gostar? Exatamente. Acho que o mais importante é esse respeito mútuo, né? Você, ao mesmo tempo, entender que existem as diferenças, mas as diferenças elas não estão aí para a gente se matar, né? Até pegando a própria frase de Jesus. Jesus não falou jamais que nos amassemos uns aos outros. Ele falava que nós amássemos uns aos outros, né? Então as pessoas acho que têm essa interpretação errada do que Jesus falava e às vezes usa tudo para condenar, né? Para transformar num motivo de... sabe, aquilo que poderia ser uma ponte de diálogo. Olha, eu entendo A, você entende B. E todo mundo fica feliz, né? Não com a sua eu quero ter o direito, se você quiser me escutar, eu vou falar sobre o A e você fale sobre o seu B. Ok, não sou obrigado a ser o teu B e você a ser o meu A. Se você quiser me ouvir, eu vou te escutar, eu vou te falar. Ok, vamos aprender marcando as diferenças, mas respeitando também, criando comunhão. O que temos em comum, né? Exatamente. Porque a gente acha que está um pouco cansado, acho que a sociedade está um pouco cansada de... A gente vive, acho que um desgaste em todos os níveis da sociedade, sabe? Você deu o exemplo aqui da política, não vou nem entrar em politicagem porque nem é esse o objetivo e nem quero isso. Mas só para sinalizar que independente de qualquer coisa, a gente percebe um certo cansaço, porque as pessoas, tem pessoas que até hoje não falam com membros das suas famílias, por desavenças surgidas nesse sentido. Opiniões diferentes, visões diferentes de mundo. Eu conheço várias pessoas assim, sério. Então, isso, eu acho que a gente precisa construir um outro caminho, né? Eu acho que esse caminho passa muito pela saber lidar com as diferenças, né? Claro, sem deixar a sua identidade, ninguém está falando isso, mas a identidade supõe também conviver com a diferença. E também tem esse fato de que quando você começa a ter essa conversa, ter esse diálogo, os dois lados evoluem, os dois lados ganham, né? Com certeza. Como você estava falando, né? Que os católicos aprenderam a questão musical, a produção, a profissionalização musical com os evangélicos. E nada impeça que o contrário possa acontecer também, né? Com certeza. Isso, assim, historicamente, eles têm, nesse segmento em específico, a história vai mostrar pra gente que eles têm... Tanto que a gente, por exemplo, na minha época, na década de 90, entre 90 e 95, dentro dos grupos que eu participava, de jovens, de grupo de oração jovens, a gente cantava muita música evangélica que ainda hoje a gente canta, que são músicas que sempre me fizeram muito bem, que eu amo essas músicas, tem muitos irmãos meus católicos que amam essas músicas, né? Músicas tradicionais que assim são, até hoje ultrapassam, sabe, de pessoas que foram referências naquela época.
E tá tudo bem, eles são como você falou, tem as letras que não ferem aquilo que eu acredito, enquanto cristão. Tem uma letra bonita, uma produção bonita, me trazem algo bom e levando pro lado da fé. Por que eu vou dizer que isso daí não faz sentido, sabe? É literalmente como se fosse uma outra língua, mas que a mensagem permanece, né? Você pode estar falando a mesma coisa em português, como em inglês, como em espanhol, mas a mensagem é sempre a mesma. Exatamente. E a gente tem, como você falou aí, o contrário. Você tem, por exemplo, hoje na Igreja Católica, movimentos que a gente chama ecumênicos, né? O ecumenismo assim, bem fundamentado, né? Bem construído. Você tem encontros, a gente tem aqui no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, pessoas que fazem encontros. Tem um padre chamado Padre Antônio José, que tem um vídeo que viralizou na internet, ele falando num púlpito de uma igreja evangélica, né? Ele é extremamente amado pelo pastor e pelas pessoas que estão ali. Quando pegou fogo na igreja evangélica, assim, que ninguém soubesse, quem ajudou levando o pessoal para fazer encontros evangélicos no salão da paróquia dele foi esse padre. E aí o pastor estava super agradecido lá falando: Padre Antônio, ninguém sabe, mas eu vou falar aqui. Obrigado, porque quando a nossa igreja pegou fogo, o senhor foi um dos primeiros que chegou aqui e falou: olha, vamos lá se reunir lá no meu salão lá, enquanto vocês estão se organizando aqui. E eles viraram super amigos e um assim, exemplo, né? Um exemplo de um lado quanto do outro. Para dizer, não necessariamente as coisas precisam... igual, a gente não precisa falar as mesmas coisas, mas a gente eu não preciso fazer as mesmas coisas e nem crer 100% da mesma forma, mas o respeito eu posso ter, né? E uma convivência boa é sempre possível. É isso aí. Ô, Miguel, você falou que esse teu viés aí para a carreira musical, né? Você que tem uma outra formação, depois até pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Falo. Né? Mas foi por causa da pandemia e muitas coisas passando pela cabeça, muitas avaliações de vida, de caminhos a seguir e tal. A música, agora, nessa fase, você se apresentando, você divulgando o teu trabalho como compositor, como músico, você pode chamar de um chamado espiritual, uma coisa ligada à fé, as tuas convicções que você foi buscar? Pô, peraí, deixa eu parar para pensar o que realmente importa, o que eu realmente posso deixar de legado pro futuro. Eu acho que sim. Eu acho que esse momento ele tem muito a ver com isso que você está falando, né? De entender a partir da fé como ressignificar as coisas e dar uma frase que me norteou muito nesse início de trabalho é colocar os dons a serviço, né? Chegou até mim essa frase e eu entendi que isso deveria ser com a música. Porque, de verdade, eu tinha essas músicas que são quase umas 30 ou 40 músicas, elas estão lá em cima do meu armáriozinho lá do quarto, e lá estavam durante anos. E eu não fazia ideia de como transformar isso, levar isso de alguma forma. E eu entendo essas canções como um fruto de momentos de vida, momentos de fé, momentos de espiritualidade, e elas tinham um propósito. Mas eu falava, não, deixa lá quieto, em alguns momentos eu pensava que ia pegar, e aí na pandemia foi esse choque, pera lá, né? Você está vivendo um cenário onde deixa muito evidente algo que faz parte da vida, né? Mas a pandemia me parece que ela também poderia ter esse papel, né? Se ela teve efetivamente para algumas pessoas, aí já é uma outra questão, mas ela deveria ser, cara, tá todo mundo no mesmo barco nesse planeta, não tem uma garantia absoluta de que ficaremos aqui para semente, né? A gente precisa administrar a nossa vida e isso inclui escolhas, como fazer essa vida ter ainda um propósito maior, um sentido maior, não é? E aí a música para mim sempre teve presente, desde, como eu falei, eu sempre curti muito música. A música é uma das linguagens assim muito importantes para mim, que eu entendo que também dialoga com a espiritualidade. E foi exatamente esse caminho que eu senti de fazer. Então, nunca tinha botado, acho que eu só tinha, antes desse projeto, só tinha colocado meu pé no estúdio 1 ou 2 vezes no máximo para ensaiar. Nunca tinha botado meu pé no estúdio, nunca tinha feito nenhum tipo de produção musical, mas eu falei, cara, agora eu vou esperar o que mais, né? E como foi essa experiência, essa primeira? Olha, essa experiência, primeiro, ela foi maravilhosa, porque eu senti de dar, assim, trazendo para a linguagem da fé, né, de dar assim, o melhor para Deus, no sentido de que eu vou fazer uma produção, vou tentar fazer a produção da melhor forma possível, né, procurar pessoas que entendam, pessoas que façam uma produção legal, um estúdio legal, pessoas que façam um arranjo bacana, sabe? E aí eu não sabia como fazer isso. E aí aqui vai o meu abraço para Rosângela e Cristiano, que é um casal de amigos que eu tenho lá na São Sebastião. Rosângela, inclusive,
super guerreira, uma referência aí para mim, ministerial. E aí, conversando com eles me passaram, assim, as dicas, né? Procure essas pessoas, vai, fale com fulano, com ciclano. E aí corri atrás dessas pessoas para fazer o que viria a ser o meu primeiro trabalho, que se chama Se Entregou por Ti, né? Foi o primeiro trabalho com 4 canções, né, autorais, e aí foram produzidas, né, por pessoas do ramo, né, pessoas que da música religiosa, o Wallace Rangel, que é da música católica. Gravamos lá no estúdio Meia, ali no Meia. Inclusive eu estava indo a primeira vez que fui lá colocar a voz, o rapaz lá falou, ó, de manhã, não sei se é Martinho da Vila que tinha ido lá, tinha um sambista lá gravar, foi um sambista, eu falei, caraca, falei, que legal, né? Aí eu falei, não é isso, né? Pra mim foi como um sinal de fazer as coisas da melhor maneira. E aí esse trabalho, ele, graças a Deus, ele foi alcançando, principalmente no segmento católico, através da Rádio Catedral, que é uma grande parceira também, que é a rádio oficial aqui da Arquidiocese. As músicas chegaram lá e começaram a ser executadas, e aí depois vieram as demais. E aí a coisa foi aos pouquinhos acontecendo. Eu lembro que há 2 anos atrás, quando a gente fez uma matéria, tava na época do lançamento desse EP. E de lá pra cá, o que já chegou, o que tem de novidade? Rapaz, eu me lembro muito bem daquela vez que a gente veio aqui, você fez a entrevista, foi bem legal ter estado aqui. Esse espaço, ele é marcante aqui para a Ilha do Governador, para mim também, né? Porque eu sou insulano, como eu falo, o jornal sempre fez presença de alguma outra forma na minha vida e na vida daqui da minha família, das informações. E aí, de lá para cá, eu lancei esse primeiro trabalho. E aí, como eu tenho outras canções, eu falei, cara, eu não posso parar nisso. Se eu ficar muito tempo sem fazer, eu não quero dar espaço, porque eu sou professor, a vida é corrida. Aí vai aparecer algum momento que eu não vai falar, cara, então não vai dar. Então o que eu fiz? Eu gravei algumas canções, várias canções, deixei elas guardadas para serem lançadas aos poucos. Então terminei esse projeto, aí encontrei outros 2 produtores na internet, ainda na pandemia. Gravei várias coisas com eles, fui distribuindo essas músicas nas plataformas digitais e no YouTube. Agora, recentemente, eu estou numa outra etapa, que eu estou com um produtor lá de São Paulo, né? Um abraço aqui pro Bruno Rocha, que faz um trabalho muito legal. A gente está acabando de produzir mais uma música, inclusive hoje ele me mandou uma aqui que está na fase de finalização, né? E aí, graças a Deus, a gente tem conseguido algumas parcerias também com pessoas que trabalham na música católica já há mais tempo, né, que são talvez mais conhecidas no ramo da música católica, como o Ricardo Sá e a Aline Venturi, são cantores que fizeram participação comigo. Eu estou acabando de gravar uma agora que vai sair em algum momento no ano que vem com Dalvi Margalo. E as canções, elas, as que não foram gravadas ainda, estão aguardando o momento certo de vir à luz. Então, esse ano devem ter ainda mais 3 canções que vão sair. Tem um projeto em espanhol também que já está gravado. Olha! Música, algumas canções autorais numa linguagem mais hispana, né, com esse objetivo de levar as músicas de uma outra forma para um outro público. América Latina toda aí. A intenção existe comunicar, né? Eu acho que quando a gente... Esse dia eu estava escutando uma fala de um amigo meu, né? Que eu fiz na internet também muito isso, mas muito improvisado, de entrevistar, de conversar com pessoas da área da música católica. No meu quarto, isolado, a gente foi fazendo isso. E um deles uma vez falou isso, né? Que às vezes você encontrar, eu coloco para fé, mas pode ser por seu propósito, pode ser para aquilo que você enxerga como que faça um sentido para a sua vida. É como ganhar na loteria, né? Você enxergar o teu propósito, eu estou falando aqui na perspectiva de fé, mas de repente para a pessoa que está ouvindo pode ser alguma outra coisa. Teve um insight, cara, é aquilo, encontrou aquele teu caminho. Se você encontrou realmente, cara, isso é como ganhar na loteria, né? Porque nem todas as pessoas conseguem isso em vida, né? Tem pessoas que às vezes a vida inteira não conseguem ter essa experiência, né? De realmente encontrar algo significativo que preenche, vale que vale a pena, né? Assim, pô, tô fazendo tô satisfeito, tô completo, né? Traz uma satisfação, tem a ver comigo, sabe? E a música, ela tem muito a ver nesse sentido para mim. Então, tem algumas músicas que vão sair ainda, mas
A gente está em processo. E teve, depois do Se Entregou Por Ti, a gente tem mais uns 2 trabalhos, lancei um álbum e um outro EP e alguns singles. E vamos caminhando. Maravilha. Miguel, eu queria te pedir, se você pode tocar uma palhinha pra gente, dar uma palhinha pra gente tocar uma música sua, né? Posso. Assim, se você puder falar o nome da música, até o pessoal depois pesquisar, né? E também tuas redes sociais, né? Quando você puder divulgar pra gente, pro pessoal te acompanhar, né? Importante. Você quer? Eu posso falar agora no final? Sim, pode mandar. Então, os meus contatos nas redes sociais, quem quiser fazer contato, é Senão só a gente fala de novo. Beleza. @cantor Miguel Ângelo no Instagram. É só procurar lá. Estão lá os lançamentos e bastante material. No YouTube também é a mesma coisa, só que você vai colocar lá Cantor Católico Miguel Ângelo. Esses são os mais acessíveis. O Facebook a gente tem também, mas o Facebook, eu acho que o Facebook, com o passar do tempo, tem muitas pessoas que não estão usando mais. Mas se a pessoa quiser, pode procurar também. Eu não estou usando tanto o Facebook, mas às vezes eu coloco alguma coisa lá. Que é a mesma coisa também, Cantor Católico Miguel Ângelo. Então só você procurar Cantor Católico Miguel Ângelo e vai aparecer. É porque existem muitas pessoas, inclusive cantores evangélicos, que se chamam Miguel Ângelo. E Miguel Ângelo, então, se você colocar, então, Cantor Católico Miguel Ângelo, fica mais fácil. Sim, né? Beleza. E aí isso faz parte. Fica a dica aí, pessoal que for procurar. E essa música você vai tocar pra gente agora, qual o nome? Essa música que eu vou tocar, cara, eu acho que eu vou tocar aqui pra você vou botar aqui uma exclusiva para vocês. Opa! Ela é uma música que ainda não foi lançada. É a primeira música que eu compus, a primeira inspiração musical. Ela é de 95, né? Quando ela sair, ela vai sair com a participação de um cantor chamado Dalvimar Galo. Ele é um compositor que o Padre Marcelo Rossi já usou muitas músicas dele, né? Ele fez parte de um ministério chamado Anjos de Resgate, ele mora no Espírito Santo. E essa canção autoral, ela se chama Entrega, né? E o objetivo dessa música, assim, a inspiração dessa música é para trazer esperança para o coração das pessoas, né? Às vezes a gente acha que Deus se esquece da gente, né? Acha que... Tem gente que fala assim, Deus se esqueceu de mim, né? Então, sei lá, sou muito insignificante, as coisas que eu vivo, cara, ninguém se importa. E aí acaba entrando numa espiral para baixo, né? E de fato a gente vive uma dinâmica no mundo que pode levar a gente a sentir isso, né? Tudo é muito corrido, tudo é muito apressado e as relações às vezes não entram nessa mesma importância e tem uma multidão de pessoas que sentem isso. E aí às vezes a conta sobra para Deus, né? E aí a música ela vai falar na letra que na verdade Deus ele não se esquece da gente, né? E aí trazendo para a dinâmica da fé, ele tanto que ele não se esquece que ele é capaz de se doar para nós, ele se entrega a nosso favor, né? Na fé cristã a gente dá um nome para isso, né? Jesus, mas você pode entender essa entrega de Deus se a gente parar, a gente estava falando aqui das flores, se a gente parar um pouco, porque a gente vive tão corrido, às vezes a gente não para ir numa Praia da Bica, para ir ali na Sagrada Família, lá em cima, parar uns 5 minutos e tentar se reconectar com as coisas que estão ao redor, respirar e falar, cara, que realmente importa, isso? né? Que realmente importa, no final né? das contas. Exato, né? O que realmente importa, né? É fato que daqui a 150 anos, dificilmente algum de nós estará aqui ainda, né? Dificilmente, pode ser que as coisas mudem e a gente evolua nesse sentido, mas pode ser que não, muito provavelmente. O vídeo estará, né? O que nos leva a isso, né? Então a gente precisa valorizar o aqui e agora. E às vezes vem nas pequenas coisas. Não é algo fácil muitas vezes, mas a gente pode começar, né? E essa música tem esse objetivo, né? De levar a gente a... Deixa eu ver aqui como é que a gente toca ela. Entrega tua alma àquele que te deu a vida, pois somente Ele é quem te acalma quando são muitas as feridas. Entrega tua
aquele que te deu a vida, pois somente Ele é quem te acalma. Quando são muitas as feridas, o Senhor teu Deus não se esqueceu de ti. Ele até doou o Filho seu para te ver feliz. Entrega tua alma àquele que te deu a vida, pois somente Ele é quem te acalma. Quando são muitas as feridas. Boa! Diretamente do fundo da gaveta, né? Cara, que Rapaz, bacana. quase 30 anos essa música do fundo Pô, da gaveta felicidade, mesmo. irmão. Obrigado. Não, Muito pela- bonita a música. Obrigado. Muito bom mesmo. Deixa eu continuar um pouquinho mais aqui na área da música, né? Depois eu queria te falar um pouquinho sobre a tua outra, teu outro dom, que é ser professor, né? Que não é, também precisa de muita dedicação, muito comprometimento. Opa! É outro desafio gigantesco, né? Verdade. Eu queria saber, assim, quais são suas referências musicais, só por Referências curiosidade. musicais. Rapaz, eu vou falar do universo católico, mas eu Uhum. vou falar também, como a gente está em diálogo aqui, né? Como eu falei para vocês dos irmãos evangélicos, eu queria deixar também aqui para justamente até como para reforçar isso, que não tem essa questão de treta não. No universo católico, uma das referências para mim é um cantor chamado Valmir Alencar, né, que é para mim, enquanto compositor, enquanto alguém que tem um talento para compor música, tem músicas belíssimas, né? E Eugênio Jorge, são duas pessoas que eu gosto muito. No universo da música evangélica, eu gosto muito de algumas canções do Davi Sasser, né? Davi Sasser, eu acho ele uma pessoa, ele tem umas músicas incríveis, inclusive o padre Marcelo Rossi já cansou de usar várias músicas, né, para mostrar isso, né? O padre Marcelo Rossi durante anos já pegou várias músicas de vários irmãos evangélicos para também expressar isso entre os irmãos católicos e irmãos de outras denominações, essa importância da comunhão mesmo nas diferenças, valorizando a comunhão. Davi Sasser, algumas da Aline Barros, eu gosto muito das músicas antigas, Pastor Bené Gomes, sabe? Músicas que fizeram parte da minha época de juventude, né? Como, por exemplo, não vou cantar não por causa do horário, celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Então essa daqui é clássica demais. Qualquer lugar que a gente vai, se tiver alguém que seja cristão, vai lembrar e vai continuar cantando. Então essas músicas fizeram parte assim da minha vida e ainda fazem, né? Elas me alimentam bastante. Maravilha, maravilha, irmão. Agora eu queria deixar um pouquinho, não de lado, porque daqui a pouco eu vou pedir para você puder dar mais uma palhinha, porque, pô, Gostou, valeu né? muito a pena. E também o pessoal devia estar em casa assim pensando, cara, ele tá que com o esse violão tá microfone ali fazendo abraçado aqui, já há né? um tempão. Vamos. Violão, né? O violão, ele tá abraçado com o violão já ali há um tempão. Será que né? um... Ele vai dar uma palhinha pra gente, não vai? Temos que vai aproveitar fazer esse uma momento, rifa? né? Vai fazer... Qual é a história, lá, né? Que é isso, né? Mas me diz uma coisa, ô Fala, Miguel. querido, fala sim. Você, como você falou, a sua carreira musical, mais ou menos, você acabou dando ênfase mais de uns anos pra cá, desde 2019, né? Pandemia. 2020. 2020. Mas sua formação é outra, né? Qual foi a sua formação? Assim, o que você faz como profissão? Qual a sua profissão? Eu sou professor, né? Sou professor. Eu, na verdade, antes de entrar para o mundo da graduação, para o mundo acadêmico, eu
Como eu te falei, trabalhei em alguns locais na parte de escritório, na parte de digitação, né? Falei aqui da Arte Farma, um abraço, a doutora Alba, né? Doutora Bárbara, até hoje me lembro do nome delas, né? Que também marcaram aqui na Ilha do Governador, numa certa época, né? E aí eu fiz, depois teologia, fui ali na PUC-Rio, fui bolsista lá como teólogo, e depois que eu me formei, eu emendei na filosofia, licenciatura. E eu sempre, a partir de então, trabalhei como professor, e desde 2015 no Estado, professor do Estado. Aí, atualmente trabalho no Mendes de Moraes, que também é uma escola assim, bastante emblemática aqui na Ilha do Governador, né? Tem toda uma história aqui na região, né? Meu pai estudou no Mendes de Moraes, minha tia, né? Muita gente estudou, passou, né? Como aluno, sua mãe estudou no Mendes, né? Minha irmã estudou no Mendes. Então, assim, a gente tem, a Mendes é uma escola e é uma alegria poder estar lá atualmente fazendo parte disso. Um abraço aqui para Michele, para todo o pessoal lá que atualmente é responsável lá pelo Mendes. E também no Leonel Azevedo, eu trabalho numa outra escola noturna, no Leonel Azevedo. E nas duas escolas eu trabalho como professor de filosofia e sociologia, mas já também tive nesse meio tempo aí que aqui no estado você pode também buscar outras habilitações, e aí como há uma carência de professores às vezes grande, né, por aposentadoria, por outras questões, enfim. E aí, ao longo do tempo eu fui buscando também outras formações para poder também abrir o leque. Então, também dei aula de português, de história, então a gente vai por esse caminho aí. Mas você sempre quis seguir essa carreira de professor? Você já tinha isso desde sempre dentro de você? Ou você, não, cheguei aí por um caminho e depois acabei escolhendo esses? Eu terminei agora recentemente, você vê, eu acho assim, voltando um pouco, eu sempre trabalhei muito com pessoas, né, nas igrejas principalmente, com grupos de jovem, com formação de casais, com palestras, com pregações, né? Então eu acho que foi uma coisa meio que natural, entre aspas, né? Natural entre aspas, né? Porque é um caminho que foi construído, mas eu tendi para essa parte de lidar com pessoas, com formação. É aquela questão do significado. Claro que é cada vez mais desafiador você ser professor com o passar dos anos. Sim, né? Nossa. São públicos assim, cada vez mais exigentes em missão, vários né? níveis. Mas assim, me comunica muito, me traz muito você poder de alguma forma, com alguma ação, com alguma fala sua, com alguma coisa que você coloque para aquele grupo de pessoas, aquilo dali ter uma importância, né? Então, quando eu percebo isso, isso me alimenta. Nem sempre isso acontece, porque o cenário hoje é muito complicado, né? De você dar aula, você pega muitas questões que atravessam a sala de aula e o professor tem que estar cada vez mais se blindando e procurando caminhos para encontrar e fazer o conhecimento, o aprendizado acontecer. Né? Mas eu gosto muito dessa parte humana, sabe? Da troca com gente, de você, de alguma forma, a sua fala ali para aquelas pessoas ter um significado, você falar, ou você... Mesmo que eu te falei, que você tratar alguém com respeito, sabe? Você olhar para um aluno e você... Tentar ter uma reação... mesmo sendo difícil, tentar ter uma reação diferente do que ele está tendo ali contigo e acreditar que aquilo de alguma maneira... E às vezes vem retornos que são muito bacanas. Eu já cansei de andar por essa Ilha do Governador e encontrar. Esses dias eu fui na farmácia, você está lembrando de mim? Eu falei, depende, né? Você não é professor de filosofia? Eu falei, sou. Me fala, de onde, meu amigo? Fala. Não, você não trabalhou ali no Anitta? Trabalhei. Já cansei de encontrar em comércios, em farmácias, andando na rua, ex-alunos. E isso é muito legal, sabe? Quando você encontra... Esse feedback depois de anos, né? Você tem um feedback de alguma coisa positiva, sabe? De alguma forma... de que você passou e de alguma forma contribuiu. Porque às vezes a gente não percebe, né, a importância que determinadas pessoas e professores têm na nossa vida, né? E a gente vai pensar, caraca, como aquele professor foi importante naquela dica que ele me deu, aquele ano de aulas com ele, como isso foi interessante para a minha formação. Pessoal, isso. Né? Isso.
Sim. O cara reconhece depois de anos, depois de um tempão. E deve Na ser hora legal isso. tudo parece que... Às vezes não entende, né? O que tá Pra acontecendo. chato, as pessoas acham que aquilo não vai servir pra nada, mas tem uma importância fundamental. Tem, né? Tem países que, felizmente, infelizmente para nós, já entenderam isso e já há bastante tempo valorizam isso, né? A educação, eu acho que a educação ela deveria ser tratada como prioridade e não ser tão dependente apenas da política partidária, mas ser algo realmente assumido de uma forma geral, independente... Projeto da nação, não exato, simplesmente um projeto, de governo, né? Exato, um projeto sério, assumido e realmente implementado, né? E a gente sabe que isso, assim, é uma utopia, mas seria algo muito vantajoso para todo mundo, né? Tá certo. E eu pergunto também o seguinte, Miguel, o que é mais desafiador? A carreira de músico Boa pergunta. ou a carreira de professor? Ter que subir num palco e se apresentar ou cuidar de uma turma de 40, 50 alunos? Rapaz, cada um tem os seus desafios. Eu vou dizer para você... seus prazeres também, né? Exato. Cada um tem os seus desafios e os seus prazeres. Os desafios do músico, eu acho que hoje tem muito a ver com esse cenário atual. Da mudança da indústria musical mesmo, né? A música mudou, você se comunica, a comunicação com as pessoas mudou, né? Isso chega também nas igrejas, isso chega na onde você vai, então é um caminho exigente também, né? Tudo tem um custo, né? Você tem que entender ali o mecanismo das coisas e pelo menos assim, tem alguns músicos que são profissionais e se dedicam exclusivamente para isso. Mas no âmbito católico, a minha percepção é que é a minoria. Até porque o cenário não permite isso. Você trabalha com música, mas você tem que ter uma outra fonte de renda. Porque se você ficar exclusivamente só trabalhando com isso, você precisa pagar as coisas concretas do seu dia a dia. Então você tem médicos que são músicos católicos, você tem professores, você tem fisioterapeutas, você tem psicólogos e também trabalham com música católica. Eu acho que no universo evangélico eu não conheço bem, mas me parece que por ter mais anos de experiência, talvez tenha mais pessoas que conseguem, ter um público maior, está mais acostumado a consumir a música católica. Né? Você tem pessoas que lidam. Então acho que esse seria o desafio do músico. O do professor, eu acho que a gente está pegando cada vez mais. Eu sou professor de escola pública, então as escolas públicas, todas elas, mais ou menos, principalmente a pandemia, ressentiu bastante, principalmente à noite. Né? Você tem um público noturno que teve que literalmente optar por continuar estudando ou para se abraçar o bico ou o trabalho que apareceu ali, porque é o que deu na pandemia, é o que ele tem que comer, ou tem que pagar as contas. Sabe? E eu já dei aula para a NEJA, né? Que são a NEJA é Nova Educação de Jovens e Adultos. É um grupo de pessoas com mais idade que ficam muitos anos afastados ou menos, mas resolvem voltar a estudar. Normalmente fazem isso no NEJA. Tem pessoas de 50, 60, já dei aula até para pessoas de 70 anos que voltam para estudar. É o que antigamente era o supletivo, mais ou menos? Vamos dizer que sim. É como se fosse essa possibilidade de alguém que se afastou da escola por alguma razão. Teve filhos e aí a família foi acontecendo, não deu para voltar, e aí os anos foram passando, aí chegou um momento que eu quero voltar a estudar. Mas aí quando deu 15, 20 anos, 10 anos depois, aí tem essa modalidade que é menos tempo, né? Você leva 2 anos para fazer o teu ensino médio. E aí muitas pessoas vão e fazem. Só que na pandemia impactou muito esse público, sabe? Esse público que já sofria antes questões aí econômicas ou socioculturais, e já tinham seus atravessamentos, já tinham seus problemas, e a pandemia veio intensificar isso. Então eu lidei muito com isso dentro de sala, né? Você tem um quantitativo muito reduzido de alunos conseguindo ir, né, na escola. Hoje já voltou ao normal? Eu vou dizer para você que a gente está em processo de voltar ao normal. Está em processo de voltar ao normal. Teve sim um aumento, mas eu particularmente acho que nessa década a gente ainda vai ter que lidar com algumas consequências ainda na educação com relação da pandemia, principalmente ligadas a essa questão, porque muitas pessoas precisaram se ausentar da escola ou tiveram que optar, fazer a escolha forçada de não continuar, né? E aí muitos evadiram, outros voltaram. Tá retomando, mas é um processo que eu acho que ainda vai levar um tempo. Então acho que esse é o maior desafio, sabe? Você lidar com isso. São 2 caminhos difíceis, né?
como professor, como músico, mas no final das contas é para atingir pessoas e fazer com que elas cresçam, né? Sim. Ou que toque elas de alguma maneira, tanto conhecimento como a música, né? De uma maneira geral. E deve ser muito prazeroso, assim, muito satisfatório quando você tem um feedback positivo em ambos os lados, né? Alguém que de repente se emociona com uma música e fala isso para você, ou então alguém que de repente você vê crescer aquele interesse no sobre o conhecimento do que você está ensinando. Deve ser uma coisa que deve alimentar, né, independente do salário, independente do retorno financeiro, mas deve te alimentar a tua alma, deve ser muito prazeroso isso, né? Ah, com certeza. Satisfatório. Com certeza. Você vê, eu fiz nesse meio tempo, depois também, eu fiz no Cefet um mestrado de filosofia e ensino, né, em 2016, e atualmente estou fazendo também como bolsista ali na PUC com um mestrado de educação, justamente por conta disso que você está falando, né? Porque a gente vai lidando com as coisas e entendendo, assim, cara, é cada vez mais desafiador, então a gente tem que se capacitar para buscar cada vez mais ter um olhar um pouco mais amplo e buscar oportunizar situações para ter essas devolutivas para o benefício da pessoa, né? Porque também, eu acho que se não for um caminho que você também procura crescer, os desafios são tantos que acontece, é um caminho que eu acho que a gente chega num ponto que ou você se cuida em vários sentidos, né? Na formação, a parte física, espiritual, mental, ou a gente entra para um caminho que realmente, como acontece com algumas profissões que tem, né, são desafiadoras, aquilo não te faz bem, né? E te adoece, te faz mal, exatamente. Então eu acho que quando vem essas devolutivas, elas são muito boas, né? 2 exemplos rápidos, eu estava esses dias mesmos, né, no Mendes, terminando a aula e conversando com 2 alunos, e eles falando de DJ, que um era DJ e tal, e o fato de parar e de conversar com eles, estava interessado, ele me mostrou um vídeo, né, de um colega dele que era aluno do Alok, né, por alguma razão eu falei, ele falou, cara, eu não sabia que a Alok dava aula não, ele pegou o vídeo e me mostrou. Não, professor, tá vendo? Olha, cara, o garoto nem tava prestando atenção no que o Alok tava falando, ele tava assim, tipo assim, tô diante do meu ídolo, caraca, e o Alok lá explicando, e você via a cara do menino, ele tava assim, não tava nem, assim, ele tava impactado com aquilo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, cara, que legal isso, não, pô, que legal que você também é. Aí o fato de você parar e conversar e tratar, ser pessoa com pessoas, né? Cara, no final eles falaram, pô, professor, obrigado, professor, por abraçar. Isso pra mim, eu acho que é o mais importante, né? Porque eu tenho consciência que o conteúdo, certamente ele é importante, vai valer a nota, vai valer o aprendizado, mas vamos tirar eu e você. Na época que a gente estava no ópera. Duvido que eu e você juntos a gente se lembre 40% das fórmulas de matemática. Ficam sementinhas. Ficam sementinhas, mas a gente não vai lembrar. Eu não lembro de todas as formas de geometria do saudoso professor Mário Augusto. Se me perguntar alguma coisa de biologia, ferrou, não sei nada. Se me perguntar qualquer coisa de biologia, ferrou, não sei nada. Né? Isso é humano mesmo, né? Isso a gente retém algumas coisas, como o Daniel falou, né? Então acho que no meio dessas coisas, por que não tentar colocar também afeto, respeito, algumas coisas que fazem parte da humanização das pessoas, porque eu acho que isso faz sentido. Pode ser que ele não perceba na hora, mas pode ser que lidando com essa dureza da vida, fica essa semente, pô, na escola alguém... E a música também faz isso, sabe? Várias pessoas se aproximaram para falar. Toca de maneira diferente as pessoas, né? Poxa, obrigado, né? A música traz paz, né? A tua música me falou de Deus, né? Eu tive... Muito obrigado pela letra da música. Que a música talvez seja ainda... retornos maiores nesse sentido de feedback, porque é uma coisa muito imediata, né? E a educação talvez a pessoa não percebe ali, mas a música talvez as pessoas estejam mais abertas. Já toca ela naquele momento, já vai direto no... isso é incrível mesmo. No ponto, né? Tá certo. Ô Miguel, assim, uma curiosidade que eu tenho é em relação às redes sociais. Porque, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Você nasceu em 75, também nasceu em 75. Olha só. E a gente viveu essa mudança toda. Eu, quando comecei lá no jornal, era máquina de escrever, nem tinha computador, né? O processo era totalmente diferente. E a gente teve que se adaptar durante todo esse processo, né? Na música também, tu imaginava um artista, um músico, né? Eu quero lançar um CD, quero gravar 12 faixas e lançar esse CD, esse disco e essa fita cassete, etc e tal. E hoje a coisa é totalmente diferente. Hoje você lança o teu trabalho na internet, né? Como é que funciona esse lançamento na internet? Você já falou que deu uma facilitada, né? Em certo ponto, mas também é difícil de você... sem investir
em relação a questões financeiras mesmo, você atingir um público muito grande, né? Você tem que ir aos pouquinhos, uma coisa que às vezes demanda tempo, né? Um processo de médio, longo prazo aí, até de repente você colher determinados frutos, né? Sim. E como é que você trabalha assim, essa questão também da Instagram, Facebook, Twitter, você mesmo que coloca as coisas nas suas redes ou tem alguém para te ajudar? Como é que funciona? Pois é, essa pergunta é fundamental. Quando eu fiz o meu primeiro projeto, Se Entregou por Ti, eu contratei uma pessoa para gerenciar as minhas redes sociais no pré-lançamento, no lançamento e no pós-lançamento, né? E aí, durante 6 meses, essa pessoa cuidou de tudo para mim, para fazer... um abraço aqui para Cida, né? Cida Moura, que inclusive é cantora católica aqui. Ela não mora mais aqui na ilha, mas viveu muito tempo aqui. E ela trabalha com mídias sociais. Ela fez para mim todo esse cenário. E aí eu aprendi, não fazia também a menor ideia profunda disso, né? Eu estava totalmente ainda leigo nessas questões aí das mídias sociais e fui percebendo, depois desse trabalho com ela, o quanto que isso é importante hoje, né? O quanto você ter algum tipo de comunicação e que essa comunicação seja cada vez mais sólida, é o que vocês estão fazendo cada vez mais, vocês já fazem no jornal impresso, e esse espaço aqui é um sinal disso também, né? O podcast, uma forma de comunicação de vocês também nessa linguagem com o público, porque não tem, a minha forma de ver é que é uma coisa que não vai retroceder, pelo contrário, né? Essas gerações que hoje são crianças, elas serão daqui a pouco os adultos, e os que virão serão comandando toda a nossa... Exatamente, nosso a gente dia, não né? vai voltar para um cenário anterior a esse, né? Então cabe a gente, por mais desafiador que seja, estou falando da nossa geração, né? A gente aí, antes mesmo a informática estava começando a ser alguma coisa, né, na década de 90, né? Eu lembro que eu comecei a fazer um curso no Senac, ainda quando estava começando a informática, era aqueles programas antigos, aquelas telas, aqueles prompts estranhos que apareciam na tela, totalmente diferente de hoje, que você pega um celular e rapidamente você está circulando ali onde você quer, uma linguagem muito mais rápida, muito mais direta, né? Com muito mais humor, né? Você vê que tudo você tem a questão do humor da linguagem, a forma mais direta de falar com as pessoas. Então, assim, isso sem dúvida traz desafios. Eu fiz no primeiro momento com uma profissional, mas como você falou, eu estou numa etapa que eu ainda preciso me organizar para adequar isso, que eu entendo que é importante, mas adequar dentro do meu contexto. Uhum. Conheço várias pessoas do mundo católico, do mundo evangélico, que sim, tem profissionais. Eu acho que esse é o caminho, né? Se você pode se organizar e ter uma pessoa que profissionalmente cuide, né, da sua imagem na internet... Que não é fácil, né? Não é? Tem que estar ligado o tempo inteiro e tem interações que você tem que fazer. Aprender sobre algoritmos. Às vezes uma palavra que você escreveu ali, você tem que corrigir, você fica 24 horas ali e não corrige, sei lá, escreveu uma letra errada. Sabe, na digitação, o pessoal já cai em cima, o pessoal não é mole, não. Você tem que estar muito atento, tem né? Os haters, isso aí. A galera. O pessoal gosta da treta, né? E a internet é ótima para favorecer isso, te edita e coloca lá uma coisa bem. Tem inteligência artificial hoje, né? Tem quanta gente que tem os seus prós e os seus contras, mas é cada vez um mundo que não tem volta. E eu indico vivamente, quem pode ter um profissional, né, quem se organiza, eu acho que isso é fundamental. Trazendo para o mundo do universo da música e das igrejas, a mesma coisa. Mas eu te acompanho, as suas redes são bem ativas, eu fico sempre sabendo das novidades e tal. Bom. Praticamente semanalmente tem uma novidade, né? Então, alguma música nova, algum evento que você está participando, né? Essa semana teve um evento, até botei na coluna lá no Gente Faz, agora lá no Cristo, não teve? Eu tô eventualmente lá no Cristo Redentor. Não sei se eu posso dizer datas. Não tem problema, é bom. Eu tive... assim, o que acontece? Existe um grupo de músicos católicos aqui no Rio de Janeiro, que tem um grupo no WhatsApp chamado MCRJ, que são músicos católicos do Rio de Janeiro. Um abraço aí para esse povo, né? Que é um povo aqui do Rio de Janeiro, de várias paróquias, de várias localidades. Certo. E tem uma pessoa que organiza a escala dessas missas lá no Cristo Redentor. Ali no Cristo, no pé do Cristo, ali tem exatamente uma capela, né? Tem a capela, às vezes a missa é lá, mas quando tá um clima
sem risco de chuva ou sem muita neblina, eles fazem no espaço aberto mesmo. Legal. É bem no sopé do... O Cristo tá... Caramba, é como se o legal. Cristo estivesse aqui na cortina e o altar fosse aqui onde você está, Caramba, né? que E os legal. padres ficam aqui. É muito legal, né? Porque é isso que a gente está falando aqui. Então tem pessoas de todas as nacionalidades, que é no horário aberto de visitação. Né? As pessoas estão lá fazendo a sua visita, conhecendo o Cristo, e a missa está rolando. E eu, às vezes que eu estive lá, que eu tive algumas vezes, eu gosto muito de ir, porque é exatamente essa experiência que a gente falou aqui no começo do podcast. Eu estou cantando em português e o objetivo é comunicar com as pessoas a música. Tem gente lá que não tem a menor ideia do que esteja acontecendo, não sabe nem o que está rolando ali, né? O que é isso? Não sabe, a pessoa não tem nenhuma referência, seja religiosa, ela quer estar ali vivendo o seu momento como turista. Né? Mas a música é um vetor de comunicar algo, né? Mesmo que não seja diretamente aquilo da letra ou a proposta da ritual ou que esteja acontecendo ali religiosa, mas o lance não é esse, é você comunicar com pessoas e sempre tem algum tipo de feedback. Isso que é impressionante, né? No comportamento das pessoas, quando você começa a cantar e tocar, você vê que tem você percebe no olhar da pessoa ou no semblante da pessoa que alguma coisa de diferente está ali. É como a gente está falando, tá acontecendo algum tipo de comunicação, né? E eu acho isso assim muito fora da curva, sabe? Miguel, eu queria que você falasse sobre teus novos projetos, como é que você tem algum plano, alguma coisa por vir aí, né? E te pedir se você pode dar mais uma palhinha pra gente aí, claro, abusar um pouquinho da tua presença aqui com a gente. Que isso, é um prazerzaço mesmo estar aqui, é uma benção. Obrigado, Miguel. Eu, em termos de projetos, então assim, eu faço parte, então tem esses projetos que vão continuar acontecendo, né? Das missas no Cristo Redentor. Inclusive, quem quiser conhecer como entra na rede social e pergunta lá, @cantor católico Miguel Ângelo. E aí pergunta como é que faz, porque eu tenho eventualmente ido com grupos de pessoas interessadas, e aí a gente vai para lá, e aí eu combino as formas de... Já vou entrar em contato contigo então. Entra, vai ser um prazer ir contigo, com a tua família, com amigos, pessoas que quiser. Com certeza, vai meu moleque lá. Vai. Eu fui semana passada... Bom, você fez ver aí. Eu fui recentemente no Cristo, e aí fui com uma colega professora que foi com o filho dela. Foi a primeira vez que o filho dela foi. Ela é da Igreja Batista ali no Cacuia, e o filho estava saindo do culto dominical, estava na casa da mãe dela, por causa dessa falta de luz que aconteceu. E aí a gente passou de carro, pegamos ela, pegamos o filho, depois peguei outras 2 pessoas que são da igreja que eu participo. E fomos todos para lá, para o Cristo. Estava um dia maravilhoso, à tarde, um sol, a gente chegou lá, deve ser especial mesmo. Foi só de muito estar bom. ali, só de estar ali é uma coisa assim que sente, sei lá, uma energia diferente, né? Pela beleza, pelo que representa. Verdade, é isso que eu acredito muito nisso também. Independente do credo, né, ou de qualquer tipo de coisa, se você tem a dimensão da fé, você vai aproveitar pelo aspecto da fé. Se você não é católico ou você é cristão, você vai aproveitar ali porque de alguma forma faz uma referência a Jesus, né? Simbolicamente ali você pode exercer ali a sua crença dentro aí da sua fé. E se não tem nada disso, cara, você tem ali um espaço de humanização incrível. Você tá para chegar lá, você passa cortando a natureza exuberante do Rio de Janeiro. Você só sente o ar, só respirar aquele ar ali. Você fala, caramba, dá vontade de engarrafar o ar e trazer aqui para baixo. Até o ateu sente a presença de Deus ali. Pela natureza, pelo ambiente, por tudo que... Exato, é uma oportunidade até de quem não tem nenhum tipo de crença, né? Pode ser que ele vá ali e vai, cara, que eu tenho aqui agora, eu tenho os meus valores, ou eu tenho a minha forma de ver a vida, e lá você consegue um pouco desconectado dessa correria daqui de baixo, né? Vamos dizer assim, de baixo dos engarrafamentos, das buzinas, dos barulhos, né? É realmente um espaço que eu acho que vale super a pena. Legal. E aí eu vou estar lá algumas vezes, né? E aí quando acontecer isso, podem acompanhar lá o @cantor Miguel Ângelo, e vocês vão saber exatamente a data, e aí quem quiser ir, a gente combina com calma. A gente divulga no jornal também, sempre no espaço que te agradeço. A gente divulga lá na coluna, faz matéria, bota uma foto, a gente vai estar sempre divulgando também.
Eu te agradeço muito. E tem um evento chamado Terceiro Orando com a Música, que é um grupo de pessoas também que se reúne em várias paróquias, várias igrejas do Rio de Janeiro, promovendo encontro através da música, momentos de espiritualidade, de palavra, de oração. Então a gente vai para uma terceira edição esse ano ainda. E aí as pessoas podem acompanhar por lá. E músicas, tem aí ainda mais 3 músicas para serem lançadas esse ano. Ano que vem tem mais algumas que estão para serem lançadas também. Tem um projeto em espanhol também que já está gravado. E aí tudo isso já está organizado, já está feito, tudo prontinho. Agora é só ver aí dentro dessa linguagem dos lançamentos. Porque com as mídias eu fui aprendendo isso também errando e acertando muito, né? Nos meus primeiros trabalhos assim eu não tinha nenhuma noção e eu colocava no feed a mesma coisa que eu colocava nos stories, saía fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, aqueles textos enormes e fazia um lançamento, não dava tempo, já colocava outro. Então aos poucos eu fui aprendendo, fui fazendo tudo na pandemia. O meu objetivo era, cara, eu tenho as músicas, eu preciso colocar essas músicas para circular e fui aprendendo ao longo do processo, ao longo do caminho. Então, muito na tentativa e erro. Tem muita coisa para aprender ainda, mas algumas coisas nesse caminho, graças a Deus, eu pude aprender. Então, a gente está fazendo alguns lançamentos aos poucos, motivando as pessoas na internet, linkando os lançamentos sempre com algum tema que seja de interesse das pessoas, né? Fazendo alguma live ou comunicando alguma mensagem que tenha algum sentido para as pessoas. O importante é te seguir nas redes sociais, né? Que sempre vai ficar sempre por dentro, com certeza. Sempre vai estar sabendo. Né? Quem tá conhecendo o Miguel hoje, né? Já teve uma palhinha de uma música, ele vai tocar uma outra agora pra gente, uma outra música pra gente aí. Vou sim. Né? E já deu pra perceber a pessoa agradável, super agradável. Que senta do lado e tem uma energia boa. E nem vê a hora passar, né? Não vê a hora passar, a gente vai batendo papo, a gente ficaria leve, aqui horas. Né? Então seria um prazer. Então, acho que vale a pena. Então, vale a pena seguir o Miguel Ângelo aí nas redes sociais para ficar sabendo de todos esses projetos novos que ele já tem e o que ele está aprontando aí para os próximos tempos. Vamos para uma música agora? Vamos embora. Eu vou cantar agora uma música que eu falei aqui do Se Entregou Por Ti. Vou cantar então essa música Se Entregou Por Ti, que é a música que deu origem a série, né? Não. É a música que deu origem aos trabalhos, né? O primeiro trabalho, né? Que se chama Se Entregou Por Ti. E essa música, ela fala, assim, a inspiração dela veio do seguinte: às vezes a gente quer pessoas para conversar, né? Pessoas para colocar as coisas que são importantes que acontecem com a gente, né? Mudanças de vida, dores, lágrimas. Às vezes a gente consegue encontrar essas pessoas boas. Espero que todos nós tenhamos pelo menos uma dessas pessoas na nossa vida, seja quem for, né? Uma mãe, um pai, um irmão, um esposo, enfim, um amigo, alguém que seja essa referência. Mas às vezes as pessoas não conseguem ou acham que não tem. E aí acabam colocando as suas coisas também da forma equivocada, para pessoas que não vão acrescentar em nada, ou para pessoas que ao invés de te ajudar vão te jogar ainda mais para baixo. Então a letra dessa música, ela surgiu um pouco nisso, né? Às vezes a gente procura pessoas, às vezes as experiências com as pessoas infelizmente não são muito boas, e às vezes a gente se fecha ainda mais ou se frustra, mas na mensagem de fé que existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa que é possível acessar pela fé, né? E o nome dela é Jesus, né? E a gente pode ter essa experiência se a gente quiser, se a gente topar e fazer essa experiência com ele. Seja como for, Deus respeita os limites de cada um, e que a gente entenda que pelo menos se não, isso não faz sentido para mim, não quero, beleza, mas não perder a credibilidade no ser humano, né? Não perder a credibilidade em si, buscar novamente pessoas que possam se cercar de pessoas boas, né? Pessoas que agreguem, né? Que realmente tragam um sentido para nossa vida, né? Eu acho que essa música fala um pouco disso. Existe uma pessoa que, por amor a ti, se permitiu furar por duros cravos, para que você tivesse a vida plena e não precisasse viver
como escravo. Existe uma pessoa que, por amor a ti, se permitiu furar por duros cravos, para que você tivesse a vida plena e não precisasse viver como escravo. Livre-se, irmão, da vida de dor e aflição, pois por amor a ti Cristo Jesus se entregou. Livre-se, irmão, da vida de dor e aflição, pois por amor a ti Cristo Jesus se entregou. Se entregou numa cruz. Parabéns, amigo. Ó, e nessa vibe aí, nessa energia positiva, essa energia boa, a gente vai chegando aqui na reta final do Ilha Podcast. Passa rápido, né? É bom demais. Agradecer muito ao Nicolas Santana, Eu que agradeço, jornalista, Daniel. repórter do Ilha Notícia, que Prazerzaço esteve aqui ao estar meu de lado, novo aí. fazendo o programa aqui comigo, me ajudando, me auxiliando e engrandecendo o programa com certeza, né? E agradecer muito a você, Miguel Nossa grande Ângelo, estrela de hoje, né? compositor, Rapaz, eu que agradeço. Super afinado. cantor, professor, né? Uma pessoa fora do comum, realmente, que, como a gente já falou, é uma pessoa de grande destaque aqui da nossa região e por isso que ele está aqui. Mas antes de finalizar, Miguel, eu queria passar a palavra para você, deixar sua mensagem, o que você fica à vontade. Rapaz, eu só queria te agradecer, Daniel, Nicolas, todo o pessoal aqui do Ilha Podcast, assim, sem palavras, obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade. Já tinha estado aqui antes com o Nicolas, também super bem recebido. A gente fez aqui um momento de entrevista que apareceu no jornal de vocês aqui. E me colocar à disposição, cara, sempre que precisarem de qualquer coisa que a gente possa estar juntos, sempre será um prazer muito grande. A gente atende de imediato, porque além dessa história aí antiga que a gente tem pessoalmente, né, nas escolas, né, desde aí da década de 80 do século XX, não tem como não reconhecer o trabalho importante que o Ilha Notícias exerce aqui no bairro, né? Isso é fato, né? Eu acho que diversas gerações sabem disso. Quem mora aqui sabe da importância desse veículo de comunicação e a gente precisa valorizar as coisas que são importantes aqui da nossa região, né? E vocês são veiculadores de cultura, de informação, né? Prezam pela boa informação, já fazem isso há muitas décadas, né? E fico feliz de poder estar aqui de verdade, né? Nesse novo espaço de podcast, que é uma linguagem que está aí bombando, né? E fiquei feliz de poder fazer parte desse momento. E sempre que precisarem, eu puder, podem contar aqui que a gente vem lançar outras coisas, a gente falar de outras coisas, faz render o papo de outra forma. E a gente faz de tudo para poder estar aqui somando com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Miguel. E o Ilha Notícias, né, quando a gente se conheceu, ele era um jornal impresso, né? E era só um jornal impresso, entre aspas o só, tá? Só, é muita coisa. É muita coisa, não é fácil. Ainda mais naquela época, eu vou te falar, era difícil pra caramba. É verdade. Hoje, depois da internet, né, a gente acabou tendo vários braços hoje. O objetivo é o mesmo, né? Aquele negócio que para você permanecer o mesmo, você tem que estar sempre mudando, sempre evoluindo. Então, para a gente continuar fazendo nossa missão, né, no jornal, que é se comunicar com a população da Ilha do Governador, dar voz para a população da ilha, para quem se destaca na Ilha do Governador, a gente hoje tem o jornal impresso, temos nosso site, temos grupo de WhatsApp, de Telegram, temos Facebook, Instagram, Twitter, X, né?
Temos então a gente está sempre... Vários E agora canais, né? é no nosso canal no YouTube, dentro do canal do YouTube uma programação diferente, né? Com coisas do dia a dia, com o Ilha Podcast, com o programa da Lani, com o bate-papo com a redação. Né? A gente acaba tendo vários braços. E você vai ser sempre bem-vindo, Miguel. Porque você, além de ser uma pessoa especial, você é uma pessoa que se destaca aqui na nossa região. E sempre que você tiver com algum trabalho novo, alguma coisa diferente, né, você nos procure que em algum dos nossos braços, com certeza a gente vai comunicar, vai levar essa informação para a população da Ilha do Governador. Tá bom? Muito obrigado. Vou continuar contando um parênteses bem rápido. Em 94... o seu pai, ainda à frente do jornal, a gente foi com um grupo jovem para o encontro que teve lá em Niterói. E o Ilha Notícias ajudou, na época, com um ônibus. É mesmo? Do grupo jovem, sabe, o grupo jovem sem recursos, sem ter como fazer. Como é que a gente vai para lá, vai ter um encontro, vamos lá no Ilha Notícias. E, né, aí ele ajudou a conseguir o ônibus, não lembro, uma das viações aqui, em parceria, ele fez a intermediação e a gente foi. Então, para dizer dessa sinergia, né, da Ilha Notícias com o que acontece, com tudo que acontece. Eu dei um exemplo aqui da religião, mas com certeza você tem aqui inúmeras instâncias da nossa sociedade aqui que poderiam dizer o mesmo. Né? Obrigado pela oportunidade, estarei com o maior prazer. Só acrescentar uma informação, o Richard ainda está lá, tá? Tá lá ainda está à frente lá, ele bom, comanda tudo lá. Né, eu tô lá, assim... Sim, senhor, é isso aí. Tem essa parceria. Estou lá desde os 12 anos, né? Eu me lembro. Estou com 48, faz bastante tempo que eu estou lá. E a gente tem lutado essa luta junto aí nesses últimos tempos aí, né? Então ele tá lá ainda, o Richard, abração aí. Fundou o jornal em 4 de setembro de 76. Pois é, a gente tinha um aninho. Não é mole não, é um ano. Pouco antes de eu fazer um ano. Eu nasci em 7 de setembro, né? Então, os 3 dias antes de eu completar um ano, ele fundou o Ilha Notícias. Foi quando saiu a primeira edição do Ilha Notícias. Sabe, ele vai lembrar. Ele participou de uma entrevista no Colégio Leonel Azevedo no meio da pandemia. A gente tinha um projeto lá chamado Leonel, Entrevista Leonel. Não sei se você participou também. Eu lembro. Qual o nome da professora? Ele participou, Raquel. Raquel, um abraço, muito Raquel gente boa. Ela fez a entrevista com ele, foi maravilhosa. Eu lembro ele disso. Se disponibilizou. Legal. Como eu disse, a gente está sempre se encontrando, nossos caminhos estão sempre se cruzando aqui na Ilha do Governador e, graças a Deus, de uma maneira positiva, graças a Deus. É isso aí. Pessoal, você que nos acompanhou aí nessa edição do Ilha Podcast com o cantor e compositor Miguel Ângelo, agradecer muito sua presença, tá? Pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, né, do YouTube aí para receber notificações sempre que pintar um vídeo novo. Deixe seu comentário falando o que você achou, dando sugestões para o programa, sugestões de novos convidados, tá? Que a gente faz o programa com certeza pensando, tudo que a gente faz no Ilha Notícias é pensando em vocês, tá legal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.